Em certos momentos da história bíblica, a intervenção divina não aparece de maneira suave ou simbólica. Algumas vezes, ela se revela com uma força tão impressionante que expõe, sem sombra de dúvida, o alcance do poder de Deus diante de situações aparentemente irreversíveis. Neste vídeo, você será conduzido pela realidade dos acontecimentos que envolveram o rei Ezequias, o profeta Isaías, o Império Assírio e o momento exato em que uma ameaça esmagadora é neutralizada com uma intervenção celestial que ainda hoje provoca reflexões profundas sobre fé, confiança e o agir divino diante das adversidades humanas. A nação de Judá enfrentava um dos períodos mais tensos de sua história. O Império Assírio, conhecido pela brutalidade com que tratava seus inimigos, havia se tornado a potência dominante do mundo antigo. Suas campanhas militares eram marcadas por destruição, deportações em massa e uma reputação que espalhava medo por onde suas tropas passavam. Sob o reinado de Ezequias, o reino de Judá buscava permanecer fiel ao Senhor enquanto enfrentava pressões de todos os lados. Ezequias era um rei que se destacava por restaurar práticas espirituais abandonadas, recuperar a adoração verdadeira e conduzir o povo a uma postura de confiança em Deus. Esses feitos espirituais, porém, não anularam os desafios externos. Pelo contrário, colocaram Judá em rota de colisão com o orgulho expansionista dos assírios. A cada avanço militar da Assíria, cidades ao redor eram devastadas. Quando a ameaça se aproximou de Jerusalém, muitos acreditaram que seria apenas questão de tempo até que a capital também fosse destruída. Era um cenário onde, humanamente, não havia saída. A diferença é que em Judá existia um remanescente que conhecia a fidelidade de Deus. Sob o reinado de Ezequias, Judá enfrentava não apenas ameaças externas, mas também desafios internos. O povo estava dividido entre aqueles que buscavam a fidelidade ao Senhor e os que cediam às influências pagãs e práticas idólatras. Ezequias, diante desse cenário complexo, não apenas restaurou práticas espirituais abandonadas, mas também enfrentou a resistência daqueles que se opunham a mudanças. Sua liderança foi marcada por conflitos internos, onde as decisões espirituais impactavam diretamente a estabilidade política e social do reino. Mesmo assim, Ezequias permaneceu firme em seu propósito de conduzir Judá de volta aos caminhos do Senhor, enfrentando não apenas os inimigos externos, mas também as adversidades internas com coragem e determinação. Rabsaque, o porta-voz da Assíria, era conhecido por sua eloquência e habilidade em causar temor com suas palavras. Ele se posicionou diante das muralhas de Jerusalém e, com voz firme e arrogante, proclamou insultos e ameaças ao povo de Judá. Rabsaque destacou a suposta superioridade do exército assírio, reforçando a ideia de que nenhum deus poderia livrar Jerusalém das mãos do rei assírio. Sua estratégia era minar não apenas a confiança do povo, mas também desafiar abertamente a autoridade divina. O silêncio tenso que pairava sobre a cidade contrastava com as palavras inflamadas de Rabsaque, criando um clima de incerteza e medo entre os habitantes de Jerusalém. Ezequias orientou o povo a não responder aos insultos, buscando manter a serenidade e confiar na promessa divina de proteção. A presença ameaçadora de Rabsaque representava não apenas um desafio militar, mas um confronto direto entre a fé do povo de Judá e as pretensões blasfemas do Império Assírio. Ezequias, diante da ameaça iminente representada pelo porta-voz assírio Rabsaque, decide buscar a orientação do profeta Isaías, homem de Deus, conhecido por sua comunicação direta com o Senhor. Isaías, em seu encontro com Ezequias,
transmite uma mensagem de esperança e certeza divina. Ele revela que Deus ouviu os insultos proferidos por Rabsaque e que o Senhor mesmo cuidará da situação. A palavra do profeta traz alívio ao coração do rei e renova a confiança do povo de Judá na proteção divina. Mesmo diante das cartas ameaçadoras enviadas pelos assírios, Ezequias não hesita em levar essas mensagens ao templo e apresentá-las diante de Deus em oração fervorosa. A resposta divina, transmitida novamente por meio de Isaías, reafirma a promessa de que Jerusalém não será entregue ao inimigo e que o Senhor agirá de forma que sua soberania seja reconhecida por todos. A atitude de Ezequias em buscar a orientação espiritual adequada antes de tomar qualquer decisão revela sua humildade diante do poder divino e sua confiança inabalável na providência celestial. Durante a noite sombria, enquanto os soldados assírios repousavam confiantes em sua superioridade militar, um silêncio sobrenatural desceu sobre o acampamento inimigo. Nenhum grito, nenhum clamor. Apenas a quietude que precede a tempestade divina. Nesse momento de calmaria aparente, um anjo enviado pelo Senhor atravessou as fileiras inimigas com uma presença imponente e uma luz radiante que cegava os olhos humanos. Os sentinelas assírios, em seu sono profundo, não perceberam a chegada celestial que mudaria o curso daquela noite fatídica. Com uma espada flamejante na mão direita e vestes brilhantes que refletiam a glória do Criador, o mensageiro divino avançou silenciosamente de tenda em tenda. Cada passo era firme e determinado, cada olhar era penetrante e cheio de autoridade. Quando o anjo passava, uma sombra gélida se instalava sobre os corações dos soldados adormecidos, como se pressentissem a presença de algo além do mundo material. E assim, sem derramar sangue humano ou travar batalhas terrenas, o anjo executou o juízo divino sobre 185.000 guerreiros arrogantes que desafiaram o poder do Altíssimo. Ao amanhecer, Jerusalém acordou para testemunhar o milagre da intervenção celestial. Um exército inteiro derrotado sem resistência humana. Uma vitória conquistada pela mão invisível de Deus. Enquanto o anjo enviado por Deus percorria silenciosamente o acampamento assírio, uma aura de reverência e temor se espalhava entre os soldados adormecidos. Sua presença transcendental emanava uma luz celestial que iluminava cada tenda, revelando a impotência da força humana diante do poder divino. Cada passo do mensageiro celestial ecoava como um trovão silencioso na noite escura, ecoando a mensagem de juízo iminente sobre aqueles que desafiaram a soberania de Deus. Os sentinelas, acostumados à brutalidade da guerra, sentiam um frio cortante percorrer suas espinhas ao testemunharem o anjo da morte passar sem ser visto. Seus olhos flamejantes refletiam a ira divina, enquanto sua espada reluzia com chamas purificadoras que consumiam a arrogância dos guerreiros assírios. Quando o amanhecer finalmente rompeu a escuridão, o acampamento inimigo jazia em silêncio e desolação, testemunhando a intervenção miraculosa de um único ser celestial que mudou o destino de uma nação inteira. Após a intervenção divina que resultou na derrota dos soldados assírios, o amanhecer revelou um cenário de desolação e silêncio no acampamento inimigo. Os corpos dos guerreiros caídos jaziam espalhados pelo chão, testemunhando a magnitude do juízo divino que se abateu sobre eles. O anjo enviado por Deus cumpriu sua missão com precisão e poder, demonstrando que nenhuma força terrestre pode prevalecer diante da vontade soberana do Altíssimo. A notícia da devastadora derrota dos assírios se espalhou como fogo pela região, ecoando o temor e o respeito pela manifestação do poder divino. O rei assírio, envergonhado e derrotado, retornou à sua terra marcado pela humilhação de ter desafiado o Senhor dos Exércitos. Essa vitória
não apenas salvaguardou Jerusalém da destruição iminente, mas também serviu como um testemunho vivo da proteção divina sobre aqueles que confiam nele. A história épica do anjo de Deus contra 185 mil soldados destaca a importância da persistência na fé e da coragem diante das adversidades. O relato bíblico não apenas revela o poder divino em ação, mas também ressalta a necessidade de confiar plenamente no Senhor, mesmo quando todas as circunstâncias apontam para uma derrota iminente. Ezequias, como líder de Judá, enfrentou um dos momentos mais críticos da história de seu povo e sua postura de confiança em Deus serviu como exemplo para gerações posteriores. A narrativa nos lembra que, independentemente do tamanho do desafio ou da aparente superioridade dos inimigos, a proteção divina está disponível para aqueles que permanecem fiéis. Assim, a história do anjo contra os soldados assírios não é apenas um evento isolado, mas uma lição atemporal sobre a importância da fé inabalável e da certeza de que o poder de Deus transcende qualquer obstáculo humano. A história do anjo de Deus contra 185 mil soldados permanece como um testemunho poderoso da intervenção divina em meio às circunstâncias mais adversas. Esse episódio épico não apenas revela o poder sobrenatural de Deus, mas também destaca a importância da confiança inabalável na providência divina. Diante de uma ameaça esmagadora e aparentemente insuperável, o povo de Judá foi confrontado com a realidade do agir soberano do Senhor, que se manifestou de forma extraordinária para proteger aqueles que nele confiavam. Essa narrativa ressoa através dos tempos como um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores, a mão protetora de Deus está sempre estendida para aqueles que o buscam com sinceridade e fé. Assim, a história do anjo contra os soldados assírios não é apenas um relato histórico, mas uma fonte inesgotável de esperança e inspiração para todos os que enfrentam adversidades em sua jornada espiritual. Diante da história do anjo de Deus contra 185 mil soldados, somos confrontados com a realidade de que, mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores, a mão protetora do Senhor está sempre estendida para aqueles que o buscam com sinceridade e fé. A narrativa épica não apenas revela o poder sobrenatural de Deus, mas também ressalta a importância da confiança inabalável na providência divina. Cada detalhe desse evento extraordinário nos lembra que, independentemente do tamanho do desafio ou da aparente superioridade dos inimigos, a proteção divina está disponível para aqueles que permanecem fiéis. Assim, ao refletirmos sobre essa história marcante, somos convidados a renovar nossa esperança e nossa determinação em confiar plenamente no Senhor em todas as circunstâncias da vida. Ao concluir este vídeo, fica evidente que a história do anjo contra 185 mil soldados é uma demonstração da fidelidade de Deus diante daqueles que escolhem confiar. Inscreva-se no canal para mais conteúdos edificantes. Que esta narrativa continue iluminando seu caminho e fortalecendo sua confiança na justiça divina. Lembre-se, Deus sempre age no tempo certo. Se gostou, comente amém aqui embaixo. Que Deus abençoe.